Será que a Tempestade vai conseguir finalmente recuperar os seus poderes? Quem que era aquele vilão que apareceu no final quase matando ela? E a Jubileu que virou parte de um videogame, será que a gente vai ver mais coisa nesse tipo? E o que será que os quadrinhos nos mostram que pode acontecer com X-Men 97 nos próximos episódios? Isso e muito mais nós vamos conversar no vídeo de hoje, onde analisaremos o quarto episódio de X-Men 97. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. Cara, X-Men 97 não tem decepcionado nem um pouco, apesar desse quarto episódio não ter sido tão bom quanto os outros, mas mesmo assim nós tivemos várias coisas interessantes, principalmente com o lado da Tempestade. Porque esse episódio daqui foi dividido em dois arcos, a história da Jubileu com Mancha Solar e a história da Tempestade tentando recuperar os seus poderes juntamente do Forge. E nas duas histórias nós tivemos algumas coisas sim interessantes, como por exemplo o retorno do vilão Mojo, que já havia aparecido lá na série original dos anos 90. E nós também tivemos a chegada de um dos vilões mais icônicos dos X-Men, que no caso é o Abismo, que acabou atacando a Tempestade e o Forge no final do episódio. Mas o que será que vai acontecer? O que será que esse episódio teve de secreto, assim, que ninguém conseguiu pescar, que os quadrinhos nos explicam? É isso que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje, enquanto a gente analisa o episódio. Mas e aí, o que você achou desse quarto episódio de hoje? Você curtiu ou você achou bem mais ou menos? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E aproveita também pra já ir deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho e compartilhando o Origem Geek com mais pessoas que você sabe que pode gostar desse nosso conteúdo daqui. A nossa meta para esse ano são 10 mil inscritos, nós já estamos com 8. Muito obrigado a todos vocês, nós batemos recentemente, acho que foi semana passada ou retrasado. Enfim, muito obrigado a todos vocês, são 8 mil pessoas, cara, é gente pra caramba. Eu não tava esperando bater essa marca tão cedo. Muito obrigado a todos vocês que estão apoiando meu trabalho. Sem contar também que eu trago vídeos novos todos os dias e análise dos novos episódios de X-Men 97 toda quarta-feira. Assim que sair o episódio eu assisto, faço o roteiro e trago aqui pra vocês. Mas acho que eu já falei demais, né? Então agora sem mais enrolação, vamos começar com a análise desse quarto episódio. Para início de conversa, eu vou explicar pra vocês quem é o Mojo, o vilão da primeira parte do episódio. Que a gente começa ele lá com os X-Men tomando seu café da manhã, rolando um ciúminho entre o Gambit e o Magneto, né? Uma rivalidade entre os dois pra ver quem que vai ficar com o coração da vampira. Só que na verdade aquele dia era especial pra Jubileu, porque era aniversário de 18 anos dela. E ela não queria se preocupar com missão, com aquelas baboseiras de treinamento, ela queria curtir, apenas jogar videogame com a galera que ela gosta. Obviamente os X-Men não aceitaram fazer isso, né? Principalmente o Magneto. Então ela foi pro seu quarto toda revoltada, juntamente do Mancha Solar, né? O Roberto da Costa, o X-Men brasileiro, e começaram a jogar um videogame que tinha aparecido lá misteriosamente, chamado Mojotendo, uma parada assim, uma paródia de Nintendo, né? Nessa parte que acaba sendo sinistra pra caramba, porque eles acabam teleportando pra alguns lugares, acabam passando por algumas missões de videogame, o Mojo acaba revelando a sua verdadeira face, falando que ele largou o ramo de controlar as televisões, porque ele é isso, né? Ele é um vilão que meio que controla todas as televisões, ele fica transmitindo pra todo mundo as coisas que estão acontecendo. E o seu plano principal, o seu plano maléfico é ficar ganhando cada vez mais audiência. E foi isso que ele fez lá na série dos anos 90. Ele acabou capturando, isso mais precisamente na segunda temporada, ele acabou capturando todos os X-Men, colocando eles num tipo de reality show pra acabar gerando cada vez mais audiência. Só que como a TV tá cada vez mais perdendo importância, ele resolveu migrar pro rumo de videogames. Então ele acabou sequestrando a Jubileu e o Mancha Solar pra gerar mais audiência pra ele. Só que óbvio, né, aquilo não ia ficar daquele jeito, a Jubileu conseguiu escapar, mas juntamente de um personagem misterioso, que no caso foi a Abscissa, que em X-Men 97 foi uma clone da Jubileu que foi criada pelo próprio Mojo para acabar testando o seu videogame, né, ela foi meio que uma versão beta da Jubileu. Já nos quadrinhos ela é uma versão futura da Jubileu que acaba sendo sim sequestrada pelo Mojo e sendo forçada a trabalhar como sua serva. Foi uma pequena diferença que eles deram nessa adaptação, mas que tipo manteve a essência da personagem viva. Ao invés dela ser uma versão futura da Jubileu, ela só foi um beta que foi capturado, né, que foi criado pra, né, funcionar o videogame melhor. E uma curiosidade interessante, a dubladora original lá dos anos 90, lá da série animada dos anos 90, acabou retornando pra dar voz a essa personagem. Isso na versão em inglês, não tenho certeza se foi a mesma coisa na versão em português. Depois da aliança desses três personagens, as duas Jubileu, né, a Abscissa, Jubileu e o Roberto da Costa, o Mancha Solar, eles acabaram enfrentando o Mojo, que acabou sendo derrotado
derrotado, com a Jubileu e o Roberto sendo levados de volta pra dentro da Mansão X e tacando um beijão um no outro. Foi muito, loucura, né? Mais um casal nessa série animada. E essa primeira parte, apesar de meio bobinha, foi bastante interessante porque a Jubileu não teve tanta importância assim nos 3 episódios que nós tivemos até agora. E finalmente nós tivemos um episódio focado nela. Na série lá dos anos 90, a primeira temporada, precisamente os primeiros episódios, são mais focados na personagem. Ela é como se fosse a protagonista do começo. Então tava estranho a gente ver uma personagem que teve tanta importância lá nos anos 90 não tendo tanta importância assim na continuação dessa série. Mas agora nesse 4º episódio a gente viu, né, um avanço da personagem, uma evolução da personagem, ela sabendo utilizar um pouco melhor os seus poderes, e o Roberto da Costa também, o Mancha Solar, né, tendo um pouquinho de mais expressão também. Até o momento a gente não tinha visto ele totalmente transformado, a gente não viu até agora, mas pelo menos a gente viu ele soltando uma rajada, né, de luz solar no Mojo, né, então a gente viu finalmente ele usando um pouquinho dos seus poderes. E ela ter ficado dentro do Motendo, né, desse universo que o Mojo criou dentro dos videogames, fez com que ela percebesse, mais uma vez, que ela não é uma criança normal, que ela não tá fazendo 18 anos e que pode comemorar como se fosse uma pessoa normal. Não, ela tem que envelhecer mais rápido, ela tem que ter uma maturidade maior do que a tua idade geralmente tem. Isso porque ela é uma X-Men, ela é uma super heroína, ela tem uma responsabilidade muito maior nas costas, ela não é uma pessoa normal, ela não leva uma vida normal. Portanto, a sua idade não tem que, ela não tem que condizer a sua idade, entendeu? Ela não pode ter várias festinhas de aniversário, só alegria sem nenhum tipo de preocupação. Não, ela tem que se importar em treinar, independente do Jean, ficar mais poderosa e aprender a utilizar melhor os seus poderes para acabar se transformando numa X-Men melhor, numa super heroína melhor, porque seu mundo sempre vai precisar dela. E talvez isso tenha servido como uma lição pro Mancha Solar também, que até agora só tava reclamando muito de tudo, né? Tava lá morrendo de medo da mãe, fugindo um pouco dessa sua responsabilidade como mutante. Às vezes, depois desse episódio, ele também tem um crescimento. Já a segunda parte do episódio, que foi focado mais no Forge e na Tempestade, teve como título Morte em Vida, que tem exatamente o mesmo nome dessa saga nos quadrinhos. Nessa primeira parte dessa história na animação, o Forge e a Tempestade estão trabalhando juntos e se conhecendo um pouquinho melhor, rolando um climinha entre eles para ver se eles conseguem trazer de volta os poderes da Tempestade, que até o momento não deu certo. E papo vai, papo vem, o Forge acabou revelando para Ororo que ele foi o responsável por criar os projetos que desenvolveram as substâncias, né, os equipamentos que permitiram tirar o poder da mutante. Ela então ficou uma fera, né? O Forge falou pra ela que amava ela e tudo, coisa que eu achei um pouquinho forçada, né? Os dois mal se conheciam e, passaram um pouco tempo juntos. Esse tá sendo um pouquinho ruim dessa série, muitas vezes ela tá sendo muito corrida, mas a gente entendeu bem o recado, a gente entendeu que eles passaram um bom tempo juntos. E ele, no final de contas, né, o Forge no final de contas só tá ajudando a Tempestade porque ele se sente responsável pelo que aconteceu por ela. Porque no final de contas foi ele que desenvolveu esses equipamentos, né? Ele pode não ter criado até o final, mas foi ele que montou o projeto, foi ele que deu o caminho para todos os outros cientistas americanos conseguirem desenvolver essas tecnologias. Mas a gente viu que ao longo desse episódio, a Tempestade teve uma tentativa de voltar com seus poderes lá numa máquina criada pelo Forge e que não deu certo, coisa que levou os fãs a se perguntarem mais uma vez, será que os poderes da Tempestade vão voltar ou não? Mas calma, cara, vão voltar sim, mas vai demorar um pouquinho mais. Talvez eu esteja errado, né, e já volte no próximo episódio, né? Na parte 2 com certeza já vai ter voltado. E antes que vocês falem que eu tô viajando, que é tudo especulação, não é não, cara. É exatamente assim que acontece nas histórias em quadrinhos da Marvel que abordam essa parte da perda dos poderes da Tempestade. Lá o Forge consegue atualizar sua máquina várias vezes até um ponto que ela chegue e consiga de fato recuperar os poderes da Tempestade, só que no nível muito maior, a Tempestade volta muito mais poderosa. Só que antes dele conseguir fazer isso na série animada, eles vão ter um problemão pra resolver, porque no final desse episódio nós tivemos a chegada de um dos vilões mais perigosos dos X-Men, que no caso é o Abismo. Apesar da gente ter tido pouca explicação de quem que era esse personagem na série animada, os quadrinhos de novo nos fornecem algumas informações importantíssimas. Porque se a gente pegar o passado do Forge nos quadrinhos da Marvel, a gente vai ver que ele foi criado como membro da tribo Cheyenne e treinado nos caminhos da magia por seu xamã, Nazé. O objetivo desse xamã Cheyenne é lutar contra o Abismo, um demônio maligno que busca destruir o universo. E como a gente pode perceber, esse vilão é uma peça muito importante nas histórias passadas do Forge. E aparentemente essa história está sendo adaptada para a animação X-Men 97. Só que é aquilo, né, rapaziada, com aquelas suas leves mudancinhas. Nos quadrinhos, a Tempestade e o Forge conseguem sim derrotar o Abismo, obviamente, né? Depois dele ter tapeado os dois e criado um portal para
a chegada de vários demônios em Nova York. Acho que isso não vai acontecer na série, acho que vai ser numa proporção menor, assim como foi a parte lá da Madeleine Pryor, porque ela acabou sendo a responsável pela saga Inferno, a chegada de vários demônios na cidade de Nova York que destruíram tudo. Na série animada foi só lá dentro da mansão dos X-Men. Já na parte da Tempestade do Forge, na animação, acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que eles vão conseguir derrotá-lo de uma maneira até que simples. Se eles conseguiram dar conta do Senhor Sinistro tranquilão, acho que do Abismo eles vão conseguir fazer também. Mas uma coisa que chamou bastante atenção nesse episódio foi a adição de mais 2 casais nessa série animada, porque poxa, a gente já teve o Ciclope e a Madeleine Pryor, o Ciclope e a Jean Grey, o Wolverine e a Jean Grey, o Gambit e a Vampira e o Magneto, agora Jubileu e o Mancha Solar, e a Tempestade com o Ford. Tem várias pessoas também falando do Wolverine e o Morpho, viu? Mas ainda não é nada confirmado, aparentemente é só amizade mesmo. Essas tramas mais sentimentais, amorosas, são sempre muito bem-vindas, mas na sua proporção, né? Cada personagem não precisa ter esses relacionamentos todos, mas é interessante a gente ver isso porque a gente acaba vendo um lado um pouco mais pessoal dos personagens, a gente acaba tendo uma visão mais vulnerável de cada um deles, e eu acho que pode agregar bastante pra essa série, que eu não tenho certeza quantos episódios vão ter não, devem faltar mais 4, não sei, geralmente são 8, né? Mas enfim, apesar desse episódio não ter sido tão grandioso quanto os seus 3 primeiros, ele não foi ruim não, foi um episódio bom, né, com 2 histórias interessantes, mas eu tô esperando sim no próximo episódio ver coisas mais grandiosas como estava sendo apresentado até então. Mas e aí, o que você acha que a gente pode esperar ver no 5º episódio, né, no episódio da semana que vem de X-Men 97? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber, até pra gente continuar batendo esse papo daqui que tá muito maneiro. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, faz logo essas 3 coisas, estou contando com o teu apoio, e não esquece de compartilhar esse canal daqui com mais gente pra gente aumentar cada vez mais o Origem Geek. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, um forte abraço em todos vocês e falou!